Olá, bom dia a todos e todas, pessoal. Bom, a gente vai dar início aqui ao nosso terceiro dia do Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Bom, eu estive junto com vocês ontem na primeira apresentação, mas só para quem está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Leonardo Tomazelli Duarte, sou professor aqui da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e vou ter uma grande satisfação, aqui, uma honra aqui de mediar a palestra do professor Marcelo de Araújo. Bom, pessoal, hoje é um tema muito interessante, né? Acho que todos vocês aí estão ligados, né, na questão da inteligência artificial e, mais recentemente, né, vem surgindo várias implicações, né, do uso da IA, né, da inteligência artificial, em várias áreas, né, e implicações éticas que vêm sendo debatidas e discutidas mais intensamente nos últimos anos. Bom, o professor Marcelo vai trazer uma dessas vertentes de discussão, né? E certamente vai ser um assunto aí que vai suscitar muita discussão, um assunto altamente interdisciplinar, né? Espero que todos possam trazer uma perspectiva aí do trabalho que vocês vêm fazendo também. Bom, então, espero que aproveitem, mas antes de passar a palavra ao professor Marcelo, gostaria de agradecê-lo pela presença. Muito obrigado, professor, por fazer a palestra para os nossos alunos aqui da Unicamp. E gostaria também de falar brevemente aqui, introduzir o professor Marcelo, falando um pouquinho dos percursos aqui, que é bem interessante e que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, pessoal, o professor Marcelo, ele é filósofo, né? Ele foi formado aqui pela Federal do Rio de Janeiro, também toda a formação de mestrado e doutorado em filosofia, e ele trabalha aqui na UERJ, né, na professora associada da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também na Federal do Rio de Janeiro, né, a UFRJ. O professor Marcelo é muito ativo aí na pesquisa, né? Ele tem uma carreira aí consolidada, é bolsista da produtividade, é cientista do nosso estado da FAPERJ, né, a FAP lá do estado do Rio de Janeiro, e também tem uma inserção internacional muito grande, fez pós-doc na Universidade de Constance, em Oxford, também vários projetos internacionais em colaboração, dentre eles com a Universidade de Birmingham. O professor Marcelo também, mais recentemente, ele foi nomeado embaixador da Fundação Alexander von Humboldt e vem trabalhando em diversas frentes, incluindo aspectos de divulgação científica. Eu mesmo, Marcelo, eu fiquei muito interessado quando eu vi um artigo seu da Folha de São Paulo, na pandemia, se não me engano, que foi muito, muito interessante, né, falando das implicações éticas da UTI, né. Não era mais técnico do que divulgação, mas de qualquer maneira é um artigo muito interessante e muito importante que esteja presente, né, nos veículos. Enfim, pessoal, o professor Marcelo realmente aí é um pesquisador com uma trajetória muito interessante que vai compartilhar com a gente aqui hoje esse assunto. Então, queria passar a palavra para o professor Marcelo. Muito obrigado novamente, professor. E, claro, não se esqueçam, gente, perguntas podem fazer no QA, e a gente, depois da fala do professor Marcelo, a gente vai ter uma sessão de perguntas que a gente vai discutir aqui. Então, vocês podem fazer pelo link do QA aqui embaixo, que vocês veem na tela de vocês. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Leonardo. Agradeço pela apresentação, bastante simpática. Agradeço também pelo convite. Eu tive contato também com outros colegas aí da Unicamp. E é grande satisfação para mim poder discutir esse tema com vocês. Agradeço novamente pela ajuda agora e agradeço novamente pelo convite também, pela apresentação. Eu vou tentar ser relativamente breve na apresentação, para que a gente tenha um pouco mais de tempo para a nossa discussão, mas o Leonardo se sinta inteiramente livre para me interromper ou chamar a atenção para o finalzinho do tempo, não há problema algum. O Leonardo chamou a atenção também, já agora no início, esse tema da inteligência artificial ele tem tido cada vez mais destaque na imprensa, já não passa um dia sem que a gente tenha notícias sobre esse tema, sobre a utilização de sistemas de inteligência artificial no direito, por exemplo, em firmas de direito, né, consultórios, escritórios de advocacia. O próprio STF tem um sistema agora, desde 2019, chamado Victor, que promete otimizar os processos no STF. Na segurança pública, há questões interessantes, importantes sobre as implicações éticas da utilização de inteligência artificial
para o reconhecimento facial, na medicina também, há um sistema bem sofisticado da IBM chamado Watson, que é imbatível em diagnóstico, as denominadas agora Smart Cities, no futuro, breve, vão cada vez mais contar também com sistemas de inteligência artificial, na saúde pública também. No entanto, me parece que tem havido menos discussão sobre as implicações do uso de inteligência artificial na academia e, mais especificamente, sobre as implicações éticas da utilização de sistema de inteligência artificial na academia. Talvez isso decorra de um certo preconceito que nós temos com relação a nós próprios, como talvez insubstituíveis em termos de pesquisadoras ou pesquisadores. E é esse tema que tem me interessado mais especificamente desde 2015. Eu venho me interessando sobre essa utilização específica da inteligência artificial no meio universitário, nos centros de pesquisa. Eu só não havia me dado conta no início do quão rápido o desenvolvimento seria nesses últimos 5 anos. Eu vou me concentrar, sobretudo, na utilização de sistemas de inteligência artificial para leitura de textos acadêmicos e textos literários, mas, mais especificamente ainda, eu pretendo me concentrar na discussão sobre geração de textos e quais seriam as implicações disso. Mas, ainda assim, eu teria uma outra coisa a falar sobre como sistemas de inteligência artificial podem ser utilizados para leitura de textos e para a realização de certos tipos de análise de textos. Eu vou ter aqui em mente, sobretudo, quando eu falo em textos e textos acadêmicos, eu me refiro a textos como esses que aparecem na tela, livros, artigos científicos, resenhas de livros, pareceres científicos, né? Pode ser parecer para o CNPq, para a FAPESP, ou mais frequentemente para revistas acadêmicas, precisam emitir pareceres para os artigos que são submetidos, mas teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de TCC, revisão da literatura, que geralmente é uma parte da pesquisa acadêmica, projetos de pesquisa que são submetidos ao CNPq, CAPES, FAPERJ, FAPESP, é um tipo de texto acadêmico também. Obras de referência, dicionários, manuais, resumos de textos para apresentação em sala de aula, em workshop. Todos esses são tipos de produções acadêmicas que eu terei em mente aqui. Eu acho que elas são já alguns tipos, de maior ou menor medida, passíveis de produção por meio de inteligência artificial. E o que me interessa é examinar um pouco melhor, discutir com vocês as implicações éticas da utilização desses sistemas nessa área. Eu devo advertir, o Leonardo já fez isso, mas eu devo novamente chamar a atenção, a minha área de formação é a área filosófica, então tem sido para mim, evidentemente, nos últimos anos, um desafio tentar compreender melhor o que está ocorrendo nessas outras áreas, mas o meu objetivo aqui não é, e não poderia ser, fazer uma descrição técnica minuciosa de como esses sistemas funcionam, mas, mais especificamente, chamar a atenção para o modo como eles podem ser utilizados na nossa área acadêmica e quais seriam propriamente as implicações disso, as implicações éticas desse tipo de utilização. Eu vou me concentrar em principais, sem que eu tenha a pretensão de ter uma resposta para essas questões aqui, mas uma diz respeito, evidentemente, à autoria desses textos, quando esses textos são produzidos por máquinas, quem é o autor do texto. Talvez em alguns casos não haja dúvida sobre quem é o autor do texto, pode ser um ser humano ou uma máquina, mas pode surgir a pergunta sobre se o texto é original, se o texto realmente é resultado de produção de conhecimento ou não, e a pergunta que a gente pode se colocar é se uma máquina for capaz de produzir textos que avançam, contribuem para o progresso do conhecimento, quais são as implicações disso, inclusive para a compreensão que nós temos de nós próprios como seres capazes de produção de ideias de originais. E o que me interessa também é
pensar em quem são as pessoas que são beneficiadas pela produção de textos por meio de inteligência artificial. Eu acho que algumas implicações éticas negativas são evidentes, que é o problema da geração de textos que não são em que não se pode detectar quem é a autoria, ou seja, alguém pode, em princípio, seja um pesquisador profissional, seja um estudante, pode submeter o texto como se fosse seu próprio, isso é um caso claro de fraude. Nesses casos, a fraude pode ser, como a gente vai ver na sequência da discussão, claramente um tipo de plágio, mas nem sempre isso vai ser facilmente classificado como plágio. A maior parte dos casos que eu teria aqui em mente não vão ser casos de plágio. Mas, mais especificamente, eu pretendo ressaltar um pouco as implicações positivas da utilização de inteligência artificial na produção de textos, e eu acho que há muitas coisas aqui por serem exploradas ainda. Eu havia antecipado de que eu teria uma coisa ou outra para falar sobre programas, sistemas que podem ser utilizados na leitura de textos, e eu seria um pouco mais breve com relação a esse tópico, mas há algumas utilizações bem interessantes que eu acho que interessam, sobretudo, a área de literatura, os departamentos de literatura, acho que podem fazer um bom uso dessas ferramentas, e alguns departamentos já vêm fazendo uso dessas ferramentas, departamentos de literatura, né? Sobretudo nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de trocar alguns e-mails com os autores desse artigo sobre arcos emocionais de narrativas de ficção. Existe uma coisa bem documentada na inteligência artificial, que é a técnica para análise de sentimentos. Você tem um corpus de textos bastante vasto, e cada palavra pode ser atribuída a uma carga de sentimento de 1 a 9, em que 5 seria neutro. A gente tem aqui, por exemplo, num determinado... Isso aqui é o corpus de textos utilizado pelo pessoal que trabalhou nesse projeto. Eles selecionaram cerca de 10 mil palavras, por exemplo, como sorriso, felicidade, amor, tem uma carga positiva boa, assim, com nota 1, por oposição a palavras que denotam alguma coisa desagradável, palavras como suicídio, estupro, terrorismo, a própria utilização dessa palavra estupro ou assassinato numa apresentação já gera talvez um certo estarrecimento, porque a palavra tem uma conotação já negativa. Então é possível você dividir um livro, por exemplo, uma obra de ficção, em janelas com determinado, que não são os capítulos do livro, mas com certos segmentos com determinado número de palavras, e você pode fazer uma análise quantitativa do valor médio das palavras em cada segmento, e com isso traçar um arco, uma curva sobre que representa os altos e baixos emocionais da história. E quando isso é realmente feito com várias obras, o que é possível perceber é que diversas obras literárias, no caso eles exploraram aqui 1.327 livros que estavam disponíveis online, é possível encontrar certos arcos narrativos que vão se repetindo em vários tipos de história, né? Um arco narrativo simples é esse, que começa de modo neutro e tudo termina feliz. Esse aqui são espelhados, né? Isso aqui as coisas começam bem, depois tudo termina mal. Eu acho que isso é uma ferramenta interessante para descobrir arcos literários. Talvez ninguém fique... O pessoal da área de literatura não ache isso assim especialmente significativo, mas eu acho que há outros tipos de utilização que podem ser feitas também. Esse livro, por exemplo, de uma pesquisadora da UNB, a Regina Dal Castanha, essa obra não foi feita com auxílio de inteligência artificial, mas ela é uma análise bem minuciosa da literatura de ficção produzida no Brasil num determinado período. E para fazer esse tipo de análise, as pessoas têm de ler o texto e ver como é que é o perfil, por exemplo, dos personagens que aparecem nas obras de ficção no Brasil. Mas as pessoas têm de ler, por assim dizer, eu não sei nem se essa expressão faz sentido, manualmente, têm de ler os textos, né?
E é claro que isso é possível quando há um número relativamente pequeno de textos, foi o que eles fizeram, e encontraram resultados bem interessantes sobre o perfil dos personagens que aparecem nos romances brasileiros. A maior parte das pessoas, 80% dos personagens são brancos, mais da metade da classe média, mais de 70% são homens, e eu não menciono aqui, mas aparece no livro também, uma boa parte eu não me lembro exatamente a estatística, então não vou dizer aqui, mas a maior parte se passa no eixo Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. E o que é interessante, a meu ver, ter um perfil, ter uma ideia assim do que está acontecendo na literatura brasileira, e a gente percebe que é um pouco tendenciosa também mesmo nesse tipo de produção. Mas é claro que isso é possível quando o número de obras examinadas é relativamente pequeno. Agora, quando a gente tem muitas obras, eu acho que essa metodologia é bem mais difícil de ser utilizada, pessoas lendo o texto. Então, projetos desse tipo, por exemplo, já foram utilizados, recentemente utilizados nos Estados Unidos para leitura de obras de ficção de língua inglesa de 1703 a 2009. Então, eles encontraram resultados bem interessantes sobre questões de gênero, questões de relações raciais nessas obras. E eu acho que é uma utilização bastante interessante desse tipo de ferramenta. Mas, como eu disse, o que me interessa realmente é examinar a questão relativa à produção de textos. Eu começo chamando atenção para uma ferramenta que talvez nem pudesse, não possa ser descrita claramente como um sistema de inteligência artificial, mas de todo modo, um tipo de algoritmo. Nós temos um grande problema na academia com relação a plágio, mas já existem muitas ferramentas também para detecção de plágio. E o problema é que existem agora as ferramentas para despistar, disfarçar o plágio. Muitas dessas ferramentas estão disponíveis online, algumas são pagas, outras não são pagas. Algumas delas são, por exemplo, o Spinbot, o Skillbot, o Spinarchive. O que elas fazem é, na verdade, uma paráfrase. Essas ferramentas estão longe de ser ainda muito sofisticadas. Bem recentemente, houve um estudo sobre a utilização dessas ferramentas. Elas cometem erros assim bem grosseiros, porque para disfarçar o plágio, elas simplesmente vão substituindo expressões. Então, Big Data, por exemplo, foi traduzido como informação colossal ou grande informação. É claro que essa é uma, é uma tradução literal e que já deixa claro para o leitor ou para a leitora que tem alguma coisa de errado aqui, mas isso já é evidentemente um problema na academia, mas já vão surgindo também ferramentas para detectar esse tipo de plágio. Um problema, no entanto, com relação a um problema ético, né, com relação à utilização desse tipo de ferramenta, é que ele é possível gerar não apenas plágio, mas também autoplágio, que é um outro problema que vem ocorrendo também. Ou seja, se eu já publiquei um texto numa determinada revista, não posso submeter o mesmo texto para uma outra revista. Então, o que pode ocorrer, e isso já tem ocorrido, as pessoas utilizam essa ferramenta para modificar o próprio texto e, em seguida, reapresentar o texto como parte de um texto ainda inédito ou um texto integral, o que permite que as pessoas criem novos itens nos seus respectivos currícula Lattes, né? O que é um problema ético, evidentemente, sério. Mas, como eu disse, eu gostaria de me concentrar um pouco mais na discussão sobre impactos possivelmente positivos da utilização de ferramentas de inteligência artificial na academia, e não apenas esses em que o impacto é claramente negativo, mas é importante discussão dessas questões também sobre plágio e autoplágio. Mas em outros casos o que se busca não é pelo menos o objetivo não é fraudar ou enganar as pessoas, mas efetivamente produzir conhecimento. E eu acho que aqui, ainda que o objetivo seja, por assim dizer, o impacto seja positivo, também nesses casos surgem algumas questões eticamente relevantes. Eu acho que pelo que eu conheço o debate, uma das expressões assim mais
uma das primeiras expressões desse tipo de aplicação de inteligência artificial na academia, do Philip Parker. Já de 2016, houve uma reportagem sobre ele, em que ele fala claramente sobre a possibilidade de utilização desse tipo de ferramenta para não apenas nos auxiliar no trabalho, por exemplo, de uma redação de uma tese de doutorado, mas para a redação de partes da tese de doutorado. Isso, evidentemente, gera uma série de questões sobre quem redigiu qual parte, se foi o doutorando ou a doutoranda, ou se foi o sistema utilizado. Esse é um problema para o qual eu gostaria de retornar mais adiante. Mas, embora seja de 2016, já desde 2007, já há uma patente do próprio Parker para esse tipo de ferramenta, e eu acho que a ferramenta tem se tornado cada vez mais sofisticada, que consiste em buscar online informações sobre um determinado tema e compilar as informações sobre esse tema e produzir um texto coerente sobre esse tema. Isso é especialmente interessante para a produção de obras de referência, e o próprio Parker já publicou várias obras na Amazon. Há, por exemplo, esse dicionário de português, quer dizer, esses exercícios de português para falantes do inglês, são exercícios com palavras cruzadas. O que é de interessante aqui é que o custo é muito baixo para a produção desse tipo de trabalho, e rigorosamente, o Parker é autor de mais de 10 mil livros, quer dizer, mesmo que ele venda muito poucos, um número muito limitado, mas como são muitas, então é uma boa fonte de renda. O problema, no entanto, é que não aparece no site, eu acho que já é uma primeira questão ética. A Amazon, por exemplo, tem várias obras do Parker, ou produzidas ou geradas por ele, mas ele figura como autor, e eu já vi algumas vezes assim, em nenhum momento é mencionado que essas obras são produzidas por sistemas de inteligência artificial, e eu acho que é só uma questão eticamente relevante saber se isso não deveria ser informado, por exemplo, pela Amazon, que tais e tais obras foram produzidas por um sistema de inteligência artificial, mas isso não vem ocorrendo. Eu me lembro que até alguns meses atrás, ou um pouco mais de um ano, a livraria da Saraiva, por exemplo, listava em seu acervo, em seu catálogo, por exemplo, esse dicionário, mas isso não está mais lá, mas é possível comprar, só que ele aparece como autor. Uma utilização, acho que bem mais interessante e bastante sofisticada, ao mesmo tempo bastante recente, pode ser considerado também uma obra de referência, o projeto, esse autor, ou autora, Beta Writer. O que eu acho especialmente digno de nota nesse caso, dessa obra, publicada em 2019, pode ser o download dele, acho que é gratuito, desse livro. Apenas o prefácio desse livro foi escrito por uma pessoa, mas o que eu acho especialmente digno de nota é que, nesse caso, é a editora Springer, financiou o projeto, ou seja, é uma das mais conhecidas editoras acadêmicas mundiais. A própria editora já se deu conta, o próprio grupo, na verdade, editorial, se deu conta da relevância desse tema e tem incentivado a pesquisa nessa área. Poderia parecer um tema pouco interessante, baterias de lítio, pelo menos para a filosofia, mas eu tenho certeza que várias pessoas aqui talvez reconheçam a relevância desse tema, porque nossos computadores, nossas máquinas fotográficas, nossos celulares dependem de baterias desse tipo, e com questões de mudanças climáticas também haverá cada vez mais demanda por utilização de baterias em carros elétricos, por exemplo. E a literatura sobre baterias de lítio é monumental, e o grande problema é que ninguém consegue, pesquisador ou pesquisadora nenhuma consegue ter uma visão de todo da literatura, e o que ferramentas desse tipo permitem é criar uma obra de referência para que as pessoas ingressem na literatura sobre um determinado tema. E, no caso do prefácio do livro, né, como eu disse, é a única parte do livro escrito por um ser humano, e a ideia é justamente essa. Eu leio trechos bem curtos aqui da passagem, mas eles dizem, né, que esse é o primeiro livro
gerado por uma máquina, um livro de pesquisa, né? E sugerem que esse livro tem o potencial para gerar uma revolução no sistema de publicação científica, porque o que ela faz é recombinar a acumulação de conhecimento, esse conhecimento acumulado, pesquisadora nenhuma consegue ler tudo, essas máquinas conseguem ler tudo e produzem um resumo com as referências bibliográficas que permitem que as pessoas leiam o que foi lido antecipadamente por uma máquina. Eu acho que essa é uma utilização bastante positiva. O que eu acho especialmente digno de nota também no prefácio é que o autor do prefácio anuncia que o próximo passo será expandir ao âmbito de utilização dessa ferramenta chamada BetaWriter para as ciências humanas e para as ciências sociais. Aí eu acho que isso fica especialmente interessante tentar compreender como seriam obras filosóficas ou textos de história do Brasil, de diversas áreas das ciências sociais, das ciências humanas. A produção de conhecimento é bastante grande também nessas áreas, e parte da produção consiste exatamente nisso. A gente tem uma ideia da revisão de literatura. Quem se dispõe hoje em dia a escrever uma tese de doutorado sobre Maquiavel, por exemplo, vai encontrar uma literatura monumental. É impossível, no âmbito de uma pesquisa de doutorado, ler toda a literatura sobre um determinado tema. Pode ser uma ferramenta que ajude positivamente, pode realmente ajudar uma pessoa, um pesquisador, uma pesquisadora, a escrever uma tese de doutorado melhor. A implicação ética disso, no entanto, é sabermos se a ferramenta foi utilizada apenas para que a pessoa consiga se localizar, foi o exemplo que eu sugeri, na montanha de literatura sobre o Maquiavel, sobre Hobbes, etc., ou se a máquina não escreveu uma parte da tese de doutorado. E seria muito difícil saber qual é a parte que foi escrita por uma pessoa ou por uma máquina. Acho que essa é uma implicação ética especialmente relevante. A gente pode retornar isso mais adiante na discussão. Mas outros sistemas têm sido utilizados também, por exemplo, para a produção de pareceres científicos. Todos os pesquisadores e pesquisadoras hoje em dia se veem também com esse tipo de tarefa, uma tarefa que não gera pontos para o Lattes, por exemplo, a tarefa às vezes considerada um pouco inglória, e tem sido cada vez mais difícil encontrar pareceristas, porque os pareceristas são os especialistas, eles estão ocupados com suas próprias pesquisas e às vezes tem que parar para ler o trabalho dos outros e das outras pessoas, né? E algumas revistas já têm contratado esse tipo de máquina, não para emitir o parecer final, mas pelo menos para emitir um parecer negativo inicial, dizendo que aquele artigo não se enquadra na pesquisa, no perfil da revista, que a metodologia é ruim. E isso gera algumas implicações, tem algumas implicações interessantes, porque torna o processo de publicação mais rápido, porque a revista pode passar mais rapidamente um feedback para quem submeteu o artigo. Algumas dessas ferramentas elas conseguem também detectar plágios não literais, ou seja, elas procuram pelo contexto e podem descobrir que aquele artigo, embora não contenha nenhuma frase de textos que já foram publicados, mas a ideia já apareceu em outros artigos. Eu acho que isso é importante para o editor da revista de antemão rejeitar o artigo e economiza tempo para todo mundo. É claro que há também consequências eticamente negativas. Talvez alguns artigos sejam rejeitados porque a ferramenta ela funciona com base em resultados passados. E se muitos artigos com uma metodologia parecida com a de um novo artigo que acabou de ser submetido já foram rejeitados no passado, chances há de que esse novo artigo seja também rejeitado, mas isso pode ser um grande problema, porque pode ser que uma nova metodologia esteja surgindo e o artigo seja rapidamente rejeitado
por conta desse tipo de ferramenta. Há uma questão psicológica que talvez seja menor, né? Mas já é muito ruim, muito frustrante ter um artigo rejeitado para publicação. Saber que o artigo foi rejeitado por uma máquina pode ser ainda mais frustrante. Talvez essa não seja uma consequência ética muito grave, mas psicologicamente estarrecedor isso. E vai surgir também a pergunta sobre revisão pelos pares, né? Nesse caso, o parecer não está sendo rigorosamente emitido por um par, mas por uma máquina também. Acho que essa é uma outra questão acadêmica, uma questão ética relevante. Essas são literaturas sobre esses sistemas para emissão de reviews, né, de pareceres. Eu posso retornar isso mais adiante, se houver interesse. Eu acho que outro âmbito da investigação da academia que a utilização de sistema de inteligência artificial já vem sendo utilizado, sistemas para produção de hipóteses científicas. Isso poderia parecer talvez quase um contrassenso, porque parece que a formulação da hipótese é a parte mais criativa da pesquisa científica, mas, de certa maneira, o que algumas pessoas perceberam é que mesmo isso pode ser, em alguma medida, automatizado. Existem, do meu conhecimento, pelo menos 3 ferramentas que já fazem isso, não sei como pronunciar exatamente, Brain Scanner, NIT e o World2Vec. Eles produzem hipóteses e o que eu acho bem interessante nesses 3 projetos é a metodologia para avaliação da ferramenta. A ferramenta funciona basicamente com um conceito chamado buracos estatísticos. Talvez alguém da área nos assistindo possa intervir mais adiante e falar sobre isso na nossa discussão, mas buracos estatísticos são esses sistemas, eles leem vários artigos, geralmente, às vezes, apenas o abstract de cada artigo, e cada um desses sistemas se especializou em determinadas áreas do conhecimento, neurociências ou pesquisa sobre o câncer, por exemplo. E a literatura nesses exemplos é monumental, ninguém consegue ler a literatura toda. O que essas máquinas fazem, o princípio de funcionamento delas é ler, ver quais são os temas correntes, quais são as palavras que são mais recorrentes na pesquisa sobre determinados temas, sobre determinadas substâncias, e encontrar correlações significativas. E a máquina se pergunta, né, sugere que há algumas correlações significativas, mas que não resultaram ainda em muitas produções científicas. Então, a ideia, pelo menos para avaliar a eficácia desses modelos, uma estratégia consiste em deixar alimentar o sistema com todos os artigos produzidos numa determinada área. No caso do primeiro, do Brain Scanner, a ideia foi alimentar a máquina com todos os artigos sobre um determinado tipo de proteína na pesquisa sobre o câncer, sobre todos os artigos produzidos até 2004. E a pesquisa foi feita em 2014. Então, a ideia era permitir que a máquina soubesse tudo o que havia sido feito até 2004 e deixar a máquina formular algumas hipóteses sobre o que poderia ser pesquisado nos próximos 10 anos. Só que os pesquisadores já sabiam o que eram os 10 anos subsequentes de 2004 até 2014. Então, eles já tinham, então, uma maneira de avaliar se as hipóteses que estavam sendo formuladas pela máquina eram promissoras ou não. E o resultado foi, ele próprio, bastante promissor. A máquina, o algoritmo, sugeriu várias propostas de pesquisas que deveriam ser realizadas e que ainda não haviam sido realizadas com determinadas metodologias ou sobre certas substâncias em certos cenários. Isso é bastante relevante, porque para os financiadores, para as FAPESPs, para os CNPqs,
porque isso muitas vezes é dinheiro público que é gasto nessas pesquisas, e essas pesquisas às vezes demoram muitos anos, e pode ser que no final descubra-se que tal e tal substância não é muito eficaz na combate a determinados tipos de tumores malignos. É, é, então, gastou-se dinheiro, é claro que ainda assim isso é relevante, mas é, a máquina, nesse caso, já te permitiria sugerir alguns tipos de pesquisas que parecem promissoras para os anos subsequentes. Eu acho que isso seria uma maneira de alocar dinheiro para a pesquisa, né? Geralmente dinheiro público de uma maneira mais eficaz. Mas é claro que isso gera também uma série de questões, algumas questões metodológicas sobre quais são as áreas em que isso poderia ser aplicado, talvez numa pesquisa sobre o câncer isso seja relevante, que haja pesquisas que sejam guiadas por esse tipo de metodologia, mas a pergunta sobre se isso poderia ser aplicado no âmbito das ciências humanas ou das ciências sociais, isso os autores e autores desses artigos, eu acho que nem sequer propõem ainda, acho que essa é uma questão ainda a ser examinada, mas isso gera também questões éticas, né? Até que ponto esse tipo de metodologia, esse tipo de metodologia para sugerir quais são os tipos de pesquisas que deverão ser feitas nos próximos anos, elas talvez poderiam nos levar a alocar o dinheiro de modo equivocado, né? Porque as sugestões serão feitas com base no que foi feito no passado, mas pode ser que algumas hipóteses inteiramente inovadoras estejam desconectadas, não façam parte desses buracos estatísticos, né? Isso significaria dizer que a atenção dos pesquisadores estaria sendo atraída para determinados tipos de pesquisa que talvez não sejam assim tão promissoras. Bem, e vai ser também uma questão ética para os financiadores, né? No caso do Brasil, do CNPq, CAPES ou FAPERJ, FAPESP, saber se tem interesse, se é realmente eticamente relevante que os projetos de pesquisa mencionem que estão fazendo tais e tais pesquisas, porque essas pesquisas realmente se parecem mais promissoras nos próximos anos. Bem, eu posso retornar mais adiante às respectivas referências bibliográficas aqui, mas eu acho que é bastante fascinante. Eu acho que cada um desses artigos que eu menciono aqui são bastante técnicos também. Às vezes tem dificuldade na compreensão correta assim, de como é que é a metodologia, mas eles são bem mais específicos na formulação das metodologias. Mas talvez mais recentemente o sistema de inteligência artificial que me parece vai ser o mais promissor e talvez também o mais problemático para a produção de textos na academia é o denominado GPT-3. GPT-3 é a versão mais recente desse sistema. Ele foi idealizado, foi produzido pela OpenAI, uma firma americana, mas pelo que eu sei, a Microsoft participa do financiamento desse projeto e é possível obter para pesquisadores do mundo todo licenças para a utilização do GPT-3. Eu estou com alguns colegas do Rio de Janeiro e dos Estados Unidos. Um obteve uma licença para utilizar o GPT-3 e a gente tem a intenção de fazer algumas pesquisas também com o GPT-3. E a ideia aqui básica é o GPT-3, ele leu tudo, ele praticamente todos os verbetes da Wikipedia, artigos científicos, etc, etc. E o que ele faz é basicamente, a partir de um determinado prompt, de uma determinada uma frase que você coloca, ele muito rapidamente, vai gerando modelos, ele vai gerando estatísticas sobre qual deve ser, tendo em vista todas as ocorrências de uma determinada frase ou de uma determinada sequência de palavras, qual deve ser a probabilidade de que a próxima
palavra seja tal. E uma vez que a próxima palavra tenha sido colocada, ele calcula então qual é a probabilidade da próxima palavra ocorrer, e com isso ele vai produzindo um texto com sentido, que é mais interessante. Disso não se segue, evidentemente, que o sistema entendeu alguma coisa. Essa é uma outra questão filosófica importante, a pergunta sobre se esses sistemas têm compreensão do que escrevem. Provavelmente não, mas essa é uma outra questão à parte, né? A questão da compreensão, mas é importante que seja compreensível para nós o texto. E, por exemplo, em 2019, havia uma versão do GPT-2 disponível online e apenas em inglês, estava disponível. Eu entrei com essa frase aqui: hate speech is not to be não deve ser tolerado, mas algumas pessoas poderiam pensar que a liberdade que a liberdade de expressão exige hate speech, discurso de ódio, né? Eu só imaginei uma frase, não que eu acredite nisso, mas para saber ver o que o GPT-2 produziria. E não que sejam, eu não vou tentar traduzir aqui o texto que foi gerado, um texto de 2 parágrafos, não que seja uma ideia original, mas o que é surpreendente é coerente o texto. Alguém poderia utilizar isso, por exemplo, num TCC, pelo menos uma parte do texto, e testar, ver se não colaria, se o orientador e a orientadora não poderia aceitar isso, mas sem que o orientador e a orientadora percebesse que foi gerado por uma máquina. E o grande problema é saber, não temos ainda boas ferramentas para detectarmos esse tipo de utilização. O mais provável é que o GPT-3 se torne cada vez mais sofisticado, porque a cada licença como essa que eu e os colegas e as colegas vamos utilizar, ele produz mais resultados, e com esses resultados, o próprio GPT-3, é um princípio do machine learning, né? Ele consegue ir incorporando novos resultados nos resultados que ele vai produzir, né? E a tendência é que isso fique cada vez mais sofisticado. Então, eu acho que há um impacto positivo grande, que eu acho que isso pode nos permitir realmente a ajudar na produção de conhecimento. Um ponto que eu enfatizei: a literatura sobre qualquer tema hoje em dia é monumental, ninguém consegue ler a literatura toda. Eu acho que essa é uma ferramenta importante que nos ajuda a termos uma visão de tudo sobre um determinado tópico, mas, por outro lado, a grande dificuldade vai ser como aceitarmos isso como uma ferramenta legítima no âmbito da pesquisa científica. Então, para concluir a apresentação, assim, de modo muito preliminar, eu sugeriria, a título de diretrizes éticas, né, em primeiro lugar, que a gente reconheça isso na academia, que nós reconheçamos que essas ferramentas existem e que elas não devem ser tratadas simplesmente como máquinas de produzir plágio. Eu acho que há um potencial muito positivo aqui para a pesquisa científica. Eu acho que, antes de mais nada, a gente deve reconhecer que essas máquinas podem ser utilizadas e devem ser utilizadas. Eu acho que, em alguns casos, acho que muito do que se faz hoje em dia em teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalho de TCC, consiste em parte na compilação de informações, o que eu acho que é importante, mas não deveria ser a parte principal do trabalho, né? Então, se uma parte do trabalho for feito por uma máquina, talvez a gente tenha mais tempo para nos concentrarmos em outros aspectos da redação de um trabalho científico que não podem ser realizados por uma máquina. Acho que isso é uma ideia importante, mas é preciso que haja também transparência, o que significa dizer autores e autores de trabalhos científicos devem dizer quais foram as máquinas que foram utilizadas para a produção ou coprodução dos resultados. E a questão que pode surgir é se esses sistemas não deveriam, então, figurar como na lista dos autores ou coautores de um trabalho científico. E se isso ocorrer, algumas máquinas vão começar a figurar como coautores de trabalhos científicos, ou coautoras, não sei qual seria o gênero aqui.
as revistas, né, as grandes como a Springer, talvez elas tenham interesse também, assim como a credibilidade, a reputação dos autores e autoras hoje em dia é medida com base em sistemas, né, como o Scopus, que dá lá o ranking do pesquisador, da credibilidade do pesquisador em função do número de citações, etc., etc., talvez comece a surgir também um sistema de avaliação da credibilidade de certas máquinas que trabalharam na coautoria ou não coautoria na coautoria ou autoria de determinados textos, né? Eu acho que por hora não há ainda como anteciparmos todas as consequências, as implicações éticas desse tipo de ferramenta no âmbito da pesquisa científica, mas eu acho que isso deve ser levado a sério. Eu acho que muitas ainda estão em estágio preliminar, mas há todo um potencial para que elas venham a ser utilizadas de modo cada vez mais difundido na academia. E a minha proposta aqui foi simplesmente chamar a atenção para essas utilizações e chamar a atenção para algumas implicações éticas dessas utilizações e, de modo agora, no final, bastante modesto, mas bastante preliminar, sugerir quais estratégias de diretrizes éticas poderiam ser, talvez, aplicadas no nosso lidar com essas novas tecnologias. Então, agradeço novamente pelo convite para participar do evento de vocês e para contribuir. Muito obrigado, então. Bom, Marcelo, muito obrigado. Foi muito interessante. Eu achei realmente aí pontos, né, que faz a gente, né, enfim, já vou fazer até umas perguntas, mas, né, a gente mexe da cadeira, né, na hora que escuta essas coisas. Eu trabalho com IA, né, já tinha, mas trouxe coisas que eu não conhecia, né, e acredito que os nossos alunos e alunos também não. Bom, Marcelo, eu primeiro queria falar para o pessoal que está aberto para perguntas, tem chegado aqui já algumas perguntas. Eu só queria aqui começar, enquanto os alunos aqui vão fazendo as perguntas, Marcelo, eu fiquei com a impressão, eu comecei a formular um monte de pergunta aqui, eu falei, eu acho que tudo que eu estou perguntando é um pouco de afeto, assim, né, aquela coisa, nossa, né, eu gosto tanto disso, né, então eu vou tentar ser o mais, assim, né, aí a gente fala, não, deixa eu respirar um pouco e desacoplar né, do nosso, que a gente, né, gosta de escrever e gosta mas enfim, ainda não consigo desacoplar, eu acho, que fazer pergunta totalmente, mas vai estar um pouco contaminada, mas já sabendo dessa contaminação. Uma coisa assim, mas eu não conheço essa área, mas aí pode ser um pouco de percepção, justamente. Me lembro quando eu estava escrevendo, claro que você não disse isso, tá? Mas assim, quando eu estava escrevendo minha tese, minha dissertação, né? Acho que todo mundo aqui passa um pouco pelo processo. Eu sou da engenharia, né? Mas uma área muito próxima à matemática. E o próprio processo da linguagem natural da escrita, ele é um retorno para mim de como eu penso a própria construção da tese, né? Ou da dissertação, ou do relatório de IC, ou do TCC, né? Claro que você disse, né? Algumas partes são automatizáveis, outras ainda, né? Mas o que eu queria perguntar nesse sentido você já existe ou já tem essa discussão, assim, já se dá, claro que você trouxe, né, esses primeiros elementos, mas um pouco o seu sentimento em relação a isso, né? Existe um certo limite intrínseco? Não existe, né? A nossa linguagem está conectada, e a forma como que a gente se expressa num texto está conectada com a criatividade, né? Talvez sejam questões vencidas, já que eu realmente desconheço, mas não sei se ficou claro, mas existe algum ponto em falar, opa, daqui a linguagem que eu construo e minha escrita, de certo modo, não é automatizável. Claro que é uma pergunta difícil, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a percepção que dá pelo menos, parece que, né, tem um ponto que é difícil. Mas, enfim, não sei se ficou claro, se você conhece algum exemplo disso, já se foi algum texto que foi além, né, das hipóteses, se tem essa, ou ainda não, ou ainda você acha que ainda um ponto inicial que pode chegar nisso. Enfim, se você puder falar um pouquinho disso. Não sei se eu fui claro, Marcelo. Não, se eu não tiver compreendido, evidentemente você me corrige. Eu espero também não ter tomado muito tempo na Não, foi apresentação, ótimo, olha. imagina. Tá ótimo. É, eu,
você falou dos afetos, assim, eu acho que é justamente por isso que talvez o tema não tenha sido muito discutido na academia, porque a gente tem essa ideia de que isso que a gente produz é original, que a gente não quer se ver. Todo mundo vai Exato. perder emprego por causa de AI, mas talvez haja na academia essa ideia de que, bem, mas nossos empregos estão seguros porque nós somos insubstituíveis. Eu não estou querendo sugerir que nós seremos substituídos, que haverá computadores, filósofos ou pesquisadores robôs daqui para frente. Eu só quis chamar a atenção para a existência de ferramentas que fazem coisas que são mais ou menos automatizadas quando a gente escreve um trabalho de TCC. Tanto é que existem manuais de TCC, manuais de metodologia, como é que fazer um resumo, etc, etc. E eu não mencionei por uma questão de tempo, mas existem máquinas, por exemplo, de resumos. Sim. E eu acho, e os resumos são bem feitos, assim, não são são diferentes das compilações. As compilações realmente são problemáticas. Mas eu acho que essa é uma ferramenta que pode ser utilizada para um pesquisador ou uma pesquisadora começar a se familiarizar com uma literatura nova e começar a escrever algo de original. A dificuldade surge quando esse texto do resumo passa a ser o seu texto, sem que você diga que essa parte do texto foi produzida por um sistema de inteligência artificial, ou você pode dizer, olha, foi uma parte que foi produzida por um sistema de inteligência artificial, mas eu editei muita coisa, o que significa dizer. Eu não veria um grande problema nisso, porque o orientadora é também uma espécie de editor, não aparece como autor, mas é alguém que está ali o tempo todo. E eu acho que nós temos também essa ideia de que há muito coisa original que a gente faz. Na verdade, o trabalho de pesquisador é esse trabalho assim, original, um trabalho que envolve muita criatividade, mas que, bem ou mal, é um trabalho que você está o tempo todo compilar não é uma boa palavra, mas examinando um problema à luz do que já foi feito por outras pessoas. E eu acho que, ainda que muitas dessas máquinas, e eu acho que aqui o GPT-3 é a mais promissora entre elas, vai ser cada vez mais capaz de fazer pelo menos essa parte do trabalho, que é só uma espécie de grande compilação. E a pergunta que a gente pode se colocar, eu tenho sobretudo a minha área de humanas e filosofia, até que ponto os trabalhos que são produzidos, por exemplo, de história da filosofia, por exemplo, se não são eles próprios compilações bem informadas sobre o que já foi feito. E pode ser que máquinas sejam capazes de fazer isso de modo quase tão eficiente. Está a filosofia para as ciências humanas se dar conta disso, né? Mas eu não sei se eu respondi sua questão, Leonardo. Não, acho que já trouxe elementos aí que sim, acho que respondeu sim, Marcelo. Acho que é o que você falou também, né? A gente fica, acho que você falou uma palavra-chave, né? A gente tem uma certa ilusão de que tudo, né? Eu acho que essa é uma coisa que é difícil a gente, né? Até sair dessa, né? Dessa posição, né? Mas é realmente algo que faz a gente refletir mesmo. Marcelo, eu vou passar aqui, surgiram algumas perguntas aqui, para não monopolizar também, que eu vou passar aqui para a pergunta dos alunos, né, dos nossos participantes do evento. Eu vou começar aqui pela pergunta do Eric Medina. Eu vou ler aqui, o professor Marcelo. O Eric, então, é do Instituto de IA, né? E ele investiga o impacto de IA na criação artística. Eu obtive recentemente a licença do uso de GP3. Olha só que interessante. Que ótimo. Até na formulação de crítica de arte, né? Ele tem sido uma experiência fascinante. Aí a pergunta dele, né? O senhor acredita que existe um movimento de mudança que reconheça a IA mais como parceira e menos como ferramenta? Então ele coloca aqui, né? Ele pergunta se está indo mais como uma parceria e menos como uma ferramenta, se existe esse movimento, né? Correto. Eu acho que aqui é uma questão de nuance da palavra. Eu não veria um grande problema em listar como parceiro, porque é um parceiro, mas quando a gente vê um artigo, por exemplo, na astronomia, eu acho que é o recorde. Há um artigo que eu soube há algum tempo atrás, é um recorde de coautoria. São 5.000
coautores. São mais páginas na lista de autores do que do texto propriamente. Então, é claro, algumas pessoas ali são ferramentas, assim, fez uma parte e é honesto que todas as pessoas sejam listadas. Mas é claro que a gente deprecia um pouco a participação da pessoa se a gente a qualifica como ferramenta. Não, é alguém que participou. Mas eu não veria grande problema em listar essas ferramentas como parceiras. É claro que quando a gente faz isso, a gente está atribuindo à ferramenta uma série de propriedades que as ferramentas não vão ter. Intencionalidade, por exemplo, e compreensão. A grande dificuldade em AI, sobretudo mais recentemente, é a inteligência artificial geral, se elas são capazes de compreensão. Eu acho que não. Acho que esse experimento filosófico do John Searle, da década de 80, do quarto chinês, não sei se vocês estão familiarizados, ele tem eu acho que ele tem um bom argumento para mostrar que essas coisas não compreendem nada. Assim, são ferramentas realmente para produzir textos, mas pode ser que sejam bons textos, né? Então haveria essa dificuldade, talvez, em falar em parceiro unicamente porque o parceiro não compreende nada. Por outro lado, quando 5.000 pessoas participam de um mesmo projeto de pesquisa, é óbvio que ninguém consegue compreender tudo. A própria demonstração do teorema, ou da conjectura de Fermat, né? Acho que foi de 2000 e pouco a prova da conjectura, que não é um teorema. A grande dificuldade é que a prova foi uma pessoa que fez, mas ela própria não sabia se a prova estava correta e precisava de uma comunidade de matemáticos e de matemáticas, porque ninguém consegue entender tudo. Então você precisa da contribuição de várias pessoas, e isso vai ocorrer cada vez mais. Ninguém consegue fenômenos climáticos e uma série de fenômenos que são de tal maneira complexos que ninguém consegue compreender tudo sozinho, mas consegue compreender alguma coisa. Agora, se o sistema de inteligência artificial compreende alguma coisa, essa é uma outra questão. Eu acho interessante a questão do Eric, porque meu interesse também incide sobre a produção de textos de ficção produzidos por inteligência artificial, e já há concursos literários que estimulam obras que foram, pelo menos em parte, produzidas no Japão, um concurso assim, produzidos por inteligência artificial. Outras pessoas fazem a edição do texto. E eu acho especialmente interessante no caso das artes, e mais especificamente no caso da literatura, porque talvez, o Leonardo falou do início, né, desses nossos afetos, mas talvez, sobretudo no âmbito da produção de textos de ficção, seria esse âmbito que a gente tem ainda muito arraigada, a ideia da autoria. Eu sou o autor, ou a autora do texto, o que talvez seja também uma grande ilusão. Assim, acho que nas ciências humanas, já desde a década de 60, essa ideia, Roland Barthes, acho que foi um dos primeiros a formular isso, sobre a morte do autor. Não, na verdade, mesmo na literatura, o escritor ou a escritora leu dezenas de romances, assim, óbvio que é original, mas é original dentro do que você já leu, e quando você escreve, é claro que há muitos elementos de intertextualidade ali, metaficção que tem sido produzida atualmente, deixa isso claro, o quanto a ficção os textos de ficção mais recentes, né, são textos de ficção sobre o produzir ficção, aí aparece, fica claro que não... eu não quero dizer que as coisas não são originais, mas talvez a própria ideia de originalidade e de criatividade nos vem assim com um certo mito do autor, que é uma coisa do século XIX, na verdade, o mito do gênio aparece em Mill, em Kant, e talvez essas obras produzidas por inteligência artificial nos sirvam para a gente repensar a ideia da autoria e da genialidade do autor ou da autora. Acho que isso precisaria ser repensado. Desculpa se foi muito longo na Bom, resposta para o imagina, Eric. muito, muito interessante. Marcelo, eu vou emendar com uma pergunta aqui, eu vou até que o Marcos, que está assistindo aqui, fez. E tem um pouco a ver, é uma pergunta um pouco mais, né, aqui eu acho que
mais específico, mas tem a ver com o que você acabou de falar, né? Que é essa relação da autoria, né? Ele fala aqui um ponto, né? Ele falou aqui, ó. Outra pergunta ele falou, seria sobre o vencimento dos direitos autorais das IAs, né? Essa coisa da autoria, né? Quando ela fala aqui, em tese, as obras de autores, quando falecem, passam ao domínio público. Como é que fica uma obra que o autor é virtualmente imortal, né? Tem alguma discussão sobre isso já, Marcelo? Essa é uma excelente pergunta. Há uma grande discussão recente sobre quem vai deter os direitos autorais no caso dessas obras, né? Sejam elas imagens, sejam elas de sons. O que vale para texto vale também, por exemplo, para partituras e para produção de música também. Já tem gerado muito problema sobre o que vai ser plágio, o que não vai ser. Eu diria, acho que isso é um work in progress. Eu acho que existem modelos diferentes sobre copyright, né? Sobretudo nos Estados Unidos, acho que vigora um em que o copyright, às vezes, é de um grupo, da Columbia ou de um determinado grupo, que detém o direito sobre um trabalho criativo feito por um outro grupo, pode ser de roteiristas, etc., etc. A dificuldade é aí quando os roteiristas, e também já tem sentido utilizar roteiro, então é mais fácil ainda de automatizar, né? Porque é muito, sobretudo roteiros, né, de novela, é tudo muito formulaico, né? Assim, é um esquema, assim, é só você ir preenchendo esses esquemas. Mas eu não tenho uma resposta, eu tenho de admitir assim, né? Mas eu acho que as pessoas já estão pensando na questão do copyright nessa área, e com essa dificuldade, a máquina é imortal. E quando é que isso vai cair em domínio público? Essa é uma excelente questão. Assim, no que vigora atualmente, o que eu saiba, são 70 anos após a morte do autor ou da autora no ano subsequente. No 1º de janeiro do ano subsequente a 70 anos da morte, né? Excelente questão. O autor não vai morrer. E não sei, não teria uma resposta, mas obrigado pela questão. Excelente, eu também gostei bastante da questão. E para encerrar aqui, Marcelo, também a gente, para não passar muito aqui, o Marcos agradecendo aqui, o Eric também veio aqui no bate-papo. Eu acabei, uma pergunta, Marcelo, essa também até queria emendar junto da pergunta que foi a Miriam que fez, que ela fala aqui, né, poderia falar um pouquinho sobre as implicações, né, do que você trouxe, né, do uso da IA na perspectiva que você trouxe, na formação do pesquisador, né, dado que a gente vai, né, então eu acho que essa é a pergunta da Mira, né, e aí emendando um pouquinho também, eu estou aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas aqui na Unicamp, a gente tem uma coisa bacana que a gente tem tido todos os nossos alunos com uma disciplina, com uma formação um pouco mais ampla, assim, né? Alunos têm aula de ética, né? De lógica, enfim, que a gente chama de núcleo geral comum, né? Claro que a gente também está aprendendo, né? A gente conversa bastante com os colegas aqui das humanidades e tem uma interação muito, muito bacana. Mas queria emendar aqui, até no nível mais de graduação, né, que a Miriam fez aqui a pergunta no nível da pesquisa, né? Como é que você tem visto sabe, como é que a gente está se preparando para esse tipo de questão que você aborda, que nem você, né, como é que você acha que muda, né? Tanto na questão mais específica que você trouxe na formação do pesquisador, porque boa parte da formação do pesquisador, de certo modo, né, é a forma, né? É o que você falou, a compilação, né? Que talvez que realmente seja uma parte automatizável, mas também no entendimento dessas questões que cada vez estão mais complexas, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco sua visão sobre esses dois aspectos, né? Como é que a gente se prepara para esse mundo que está chegando, né? Que já chegou, né? Mas que já chegou e, enfim, se você puder falar um pouquinho, Marcelo. Eu acho essa uma ótima questão. Eu não sei até que ponto eu teria uma boa resposta à questão, mas sobre a formação dos pesquisadores. A primeira impressão que eu tenho não tem havido um debate sobre isso, sobre o impacto dessas ferramentas ou dessas parcerias, como foi sugerido agora há pouco, no âmbito da vida acadêmica. Eu acho que quando isso surge, geralmente as pessoas querem chamar a atenção para a questão do plágio. Acho que é um artigo da Folha de São Paulo sobre os parafraseadores, né, os pinbots,
e já são um grande problema, mas eu acho que essas são as utilizações menos interessantes, mas com as quais a gente vai ter de conviver. Isso vai ser um problema para os orientadores e orientadoras que não vão ter mais como controlar esse tipo de coisa. Então, isso gera pressão para nós, agora no caso especificamente docentes, como a gente vai avaliar trabalhos, assim, vai ser prova oral, ou porque a mera leitura dos textos pode, e mesmo que a gente submeta os textos a ferramentas para detecção de plágio, é muito provável que cada vez mais seja difícil isso, e não tem como isso. Vai ser uma relação de confiança, evidentemente, ou a gente modifica o modo de avaliação. Acho que um grande problema, eu falei em compilação, talvez num sentido pejorativo, acho que em vários aspectos há um aspecto negativo e pejorativo quando um trabalho é uma mera compilação, mas é óbvio que faz parte do nosso processo de formação, sobretudo nas ciências humanas e nas ciências sociais. Você tem que ler muita coisa, assim, não há dúvida, e você aprende a escrever lendo e lendo e lendo muita coisa, isso não há dúvida. Então, se uma boa parte do trabalho for mediada ou for automatizada, e se houver muita economia de leitura, eu acho que o pesquisador ou a pesquisadora em processo de formação vai ter sua formação comprometida, porque vai começar a ler de uma maneira diferente, vai ler o que uma máquina leu para você. Quais vão ser as implicações disso? Eu acho que é um tema que vai ter de ser debatido daqui para frente, e isso pode ser, as pessoas podem ler de uma maneira ruim, assim. E eu vejo isso com meus filhos em casa, assim, talvez não tenham o mesmo interesse por leitura que eu tinha, e as pessoas leem de uma maneira diferente. Eu não quero dizer que isso é ruim, mas leem no telefone celular, e é uma leitura muito dinâmica que as pessoas fazem hoje em dia, e não quero condenar isso de antemão, mas isso pode ou não ser deletério para a formação de pesquisadores. O problema é que nós, na academia, também submetemos pesquisadores e pesquisadoras em fase de formação a um volume de leitura monumental, e eles se veem também, eles e elas se veem forçados a ler muita coisa, e talvez essas ferramentas possam serem, talvez elas tenham realmente uma utilização boa e permitam a pesquisadores em fase de formação se concentrar no que interessa, ou seja, ver naquela literatura monumental, através, por exemplo, de uma compilação bem feita, ver o que realmente lhe interessa, talvez novas ideias surjam para o pesquisador ou a pesquisadora a partir da leitura dessas compilações. Eu acho que isso é inteiramente legítimo, e isso pode ter uma contribuição bastante significativa. Mas eu acho que o debate deve ser feito, como eu disse, parte do problema, eu estou antecipando, sugerindo, acho que muitas dessas ferramentas estão em fase de desenvolvimento, a exceção do GPT-3, que realmente é fascinante, assustador às vezes, mas é uma pergunta que a academia vai ter de se colocar. Como é que vai ser a formação dos mestrandos, mestrandas, doutorandas e estudantes de iniciação científica? Que tipo de leitura eles vão estar fazendo? Não sei. Assim, é um tema que vai ter de ser discutido. Bacana. Muito, muito interessante, Marcelo. E ainda bem, e é verdade, né? É o que você disse, a gente tem realmente, né, uma discussão que ainda não entrou, né? Acho que o papel é muito importante que temos a felicidade de ter essa discussão aqui no nosso congresso já. Bom, Marcelo, eu vou encerrar aqui então a nossa sessão, te agradecendo imensamente aí pela apresentação. Tem duas perguntinhas aqui do Marcos que eu vou passar depois para você, se você, enfim, só para não tirar muito tempo nosso aqui. Então, muito obrigado, Marcelo, por participar e trazer esse assunto extremamente interessante aí, e que nos faz aí refletir bastante, que eu acho que muito oportuno aqui para os nossos pesquisadores em iniciação, né? Quem sabe Tá eles não ótimo. vivem um pouco isso, né? Eles e elas aqui vivam
no futuro não tão distante, né? Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. O meu Se quiser... e-mail está aqui, eu coloquei no chat, sintam-se inteiramente encorajados a me escrever, ficaria satisfação em responder. Vai ser uma pessoa que vai responder, não vai ser uma máquina, por enquanto. Ainda não, né? Ainda não. Embora o volume de e-mails seja muito grande, às vezes dá vontade de ter uma máquina. Mas cabe a mim agradecer desde o início pelo convite. Desculpe se no início me enrolei um pouco com o compartilhamento da tela, mas, novamente, Leonardo, os colegas com quem eu mantive o contato primeiro, o Marcos, né? Agradeço muito pelo convite e pelos participantes por estar aqui com vocês. Muito obrigado, Obrigado. Marcelo. Bom, desejo a todos os participantes uma boa continuação aí do Congresso. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.